Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca e eu vou continuar agora nossa sequência de 5 aulas. Nós vamos agora para a nossa aula 3, que tem como tema principal os biocombustíveis. Bem, os biocombustíveis eles foram criados para serem uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, uma alternativa um pouco mais ecológica que não faça tão mal à natureza. Eles são produzidos principalmente a partir de cana-de-açúcar, beterraba, trigo e milho. E nós vamos falar na nossa aula de hoje principalmente do bioetanol, que é um desses biocombustíveis. Bem, ele foi escolhido como um biocombustível porque a sua queima gera uma grande quantidade de energia, ele usa de fontes renováveis, ou seja, aqui no Brasil o bioetanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar ela pode ser plantada, recolhida, transformada em bioetanol, e esse processo pode ser repetido quantas vezes for necessário, diferente do petróleo, que em algum momento vai acabar e não pode ser reposto. O bioetanol diminui a dependência do petróleo e a sua queima é também menos agressiva ao meio ambiente, como eu vou falar um pouco melhor depois. O processo de fabricação do bioetanol, ele passa por algumas etapas que eu vou explicar para vocês agora. A primeira delas é a necessidade de escolher uma variedade de cana de acordo com o local de cultivo. Aqui no Brasil, existem cerca de 500 espécies de cana-de-açúcar que podem dar origem ao bioetanol, mas elas devem ser escolhidas de acordo com o clima daquele local, a disponibilidade hídrica, ao solo. Por isso, assim, deve ser escolhida a variedade correta. A segunda etapa é o preparo de um adubo orgânico, que forneça os nutrientes corretos para aquela cana. Em seguida, aquele solo ele é analisado em laboratório. A quarta etapa é o desenvolvimento de mudas para utilização como sementes. E na sequência, essas mudas, junto com aquele solo já preparado, são plantadas através do uso de máquinas agrícolas, né? Essa etapa não é feita manualmente. A sexta etapa é a aplicação de fertilizantes orgânicos para que essas plantas cresçam bem e saudáveis, né? E na sequência é feito um controle de pragas. Eles evitam ao máximo utilizar agrotóxicos que sejam prejudiciais. Então, esse controle de pragas, eles buscam fazer de uma forma natural, com combatentes naturais mesmo dessas pragas. Depois, né, toda essa etapa aqui é feita no campo. Depois a cana é colhida e é levada para uma usina, onde ela passa pelas etapas de fermentação e destilação. A purificação da cana-de-açúcar que chega lá é feita através de filtros, e então é formado o mosto, que é esse líquido aqui da foto 9. A etapa 10 é a fermentação, e esse mosto é misturado com leveduras, e depois é feita uma destilação, onde é produzido o etanol hidratado, que é aquele que é usado nos veículos flex, ou seja, que usam tanto gasolina como etanol como combustível. A última etapa é a desidratação do álcool, ou seja, é retirada a água do álcool e é produzido o etanol anidro, que é aquele etanol que lá na frente ele pode vir a ser misturado à gasolina para ser usado como combustível. Agora, para a gente pensar assim, como que o bioetanol pode ser utilizado como um combustível? Para isso, a gente tem que olhar para a reação de queima do bioetanol, que é essa aqui do slide, em que 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono e 3 mols de água. Eu coloquei aqui embaixo uma outra forma de representar essa organização dos átomos, para que vocês percebam que, para que essa reação ocorra, é necessário, primeiro, quebrar as ligações entre os átomos do etanol e do oxigênio para formar novas ligações do dióxido de carbono e da água. Ou seja, é feita uma reorganização dos átomos e isso, a primeira etapa, ou seja, a quebra das ligações dos reagentes, absorve energia e a formação de ligações nos produtos libera energia. Isso aqui a gente já havia visto lá na primeira e segunda aula
e é muito semelhante à reação, por exemplo, de queima do octano, que foi o exemplo que eu tinha dado. É o mesmo sistema. Mas fica uma pergunta para vocês. Qual será que é maior? Será que essa reação absorve mais energia ou ela libera mais energia? Pensando que o bioetanol, aqui no caso, ele está sendo usado como um biocombustível, ou seja, a função dele aqui é gerar energia. Para responder essa pergunta, nós podemos olhar para o etanol para a questão da variação de entalpia da queima do bioetanol. Para isso, nós temos aqui a reação, que é a mesma ali do slide anterior, e nós temos também os dados da entalpia de formação, tanto do etanol, do dióxido de carbono e da água. Não tem aqui, nesses dados, a entalpia do gás oxigênio. E isso eu já havia comentado na nossa aula anterior, que o ΔF, né, a entalpia padrão de formação para substâncias no estado padrão é zero. Por isso, ela nunca vai ser apresentada em nenhum exercício, porque ela é zero. Outra questão é que vocês devem lembrar de sempre multiplicar os valores, esses valores aqui, pelo número de mols que tem de cada um desses compostos na reação. Por isso é importante que essa reação esteja sempre balanceada. Resolvendo agora essa conta. Primeiro, a entalpia dos produtos. Nós devemos calcular como? 2 vezes, porque nós temos 2 mols de CO2, 2 vezes menos 393,5, que é a entalpia de formação, que eu já dei para vocês, mais 3 vezes, porque é o número de mols de água, a entalpia de formação da água, que é menos 286. Sendo assim, o resultado da entalpia dos produtos é menos 1.645 kJ. Já a entalpia dos reagentes, nós temos aqui 2 reagentes. Como o oxigênio está no seu estado padrão, ele não entra na conta porque o seu valor é zero. Considerando apenas a entalpia do etanol, a entalpia dos reagentes será menos 277,7 kJ. Jogando isso na fórmula da variação de entalpia, nós temos que o resultado será de menos 1922,7 kJ. Para saber se essa reação absorve ou libera energia para o meio, nós devemos olhar o sinal dela. Nesse caso, o sinal é negativo, o que significa que está havendo uma liberação de energia e essa é uma reação exotérmica, certo? Porque como o bioetanol vai estar sendo usado como um combustível, ele tem que liberar energia para aquele motor se movimentar. Então, olhando assim, faz sentido que ela seja uma reação exotérmica. O bioetanol, ele possui tanto pontos positivos como pontos negativos. Uma das principais vantagens do bioetanol é que ele utiliza de materiais renováveis, como é a cana-de-açúcar, e também o CO2 que é produzido na queima é consumido pela plantação através da fotossíntese. Olhando assim para as duas reações, né? Temos aqui em cima a reação de queima e embaixo a de fotossíntese. A cana-de-açúcar, que é o exemplo que a gente está dando aqui, quando ela está plantada, ela realiza a fotossíntese na presença de luz solar. Ou seja, ela transforma CO2 e água em glicose e gás oxigênio, que é o que mostra essa segunda reação. Depois que a cana é transformada em etanol lá no motor, é emitido o CO2 aqui através dessa reação de queima do bioetanol. Então, o CO2 que é gerado na queima, ele é absorvido nas plantações. Então, dá para se dizer que existe um certo balanço nessa etapa do processo. Outros pontos positivos estão a geração de emprego, tanto no campo como nas usinas de produção de etanol, o aumento de exportações. O Brasil, ele possui uma diversidade muito grande de materiais que podem ser usados para a produção de biocombustíveis. Então, além de abastecer o mercado interno, tanto na produção como depois na produção do bioetanol, o Brasil pode também exportar para outros países. E também em 1975 houve a criação do Proálcool, que é o Programa Nacional do Álcool, criado aqui no Brasil para incentivar a fabricação e o uso de bioetanol no Brasil. Ou seja, eles tentaram pensar em toda a cadeia produtiva,
foi incentivada a plantação de cana-de-açúcar para agricultores, foi barateado o custo de automóveis que utilizam bioetanol, o valor do bioetanol em si ficou um pouco mais baixo, tudo isso para incentivar o uso desse combustível. Como pontos negativos, o primeiro deles é a necessidade de grandes áreas para a plantação da matéria-prima, e isso muitas vezes provoca o desmatamento daquela região. Infelizmente, esse já é um problema que o Brasil sofre bastante, e fazer combustíveis que incentivem ainda mais o desmatamento pode ser um ponto complicado. Houve também um aumento no preço dos alimentos, né? Esse é um ponto bem complicado com relação aos biocombustíveis, é que eles geram energia através de materiais que poderiam servir para a alimentação das pessoas, né? Tanto a gente pode considerar a cana-de-açúcar, o milho, o trigo e a beterraba, que são os principais utilizados para esse fim, todos eles podem servir de alimentação para a população, certo? Há também uma grande emissão de CO2 no processo de fabricação do bioetanol, ou seja, ainda que a queima ali no combustível seja ecológica, porque já havia esse CO2 é absorvido na fotossíntese, tem que ser considerado também a emissão de CO2 em todo o processo de fabricação desse álcool, e também há um grande consumo de água nas plantações e também nas usinas de fabricação de álcool, o que também é um ponto negativo, visto que nós devemos cuidar da água e não gastar em excesso. Um dos principais problemas relacionados ao uso de cana-de-açúcar para a fabricação de biocombustível são as queimadas. Elas são feitas para facilitar a colheita, por quê? Esse aqui é a aparência de uma plantação de cana-de-açúcar normal, digamos assim. Isso aqui é após a queimada. A gente consegue perceber que essas folhas que tem na cana-de-açúcar, elas são queimadas, que elas facilitam o corte, impedem também que a pessoa que vai ali cortar não se machuque e permite também que o corte agora seja feito não mais apenas por pessoas, mas também ele possa ser mecanizado, ou seja, apenas as máquinas passam e recolhem, tornando esse processo muito mais rápido. Os pontos negativos das queimadas são a fumaça e a fuligem que são emitidas nesse processo invadem as cidades próximas, podendo provocar problemas respiratórios, tanto naquelas pessoas que trabalham ali no campo, como nas pessoas que moram ali nas proximidades. Há também uma evasão dos animais dos seus locais de origem, e aqueles que não fogem acabam morrendo, principalmente pequenos animais que vivem nessas plantações de cana, muitas vezes não conseguem escapar da queima. Nessa etapa, há uma emissão muito grande de gases do efeito estufa, principalmente o CO2, e isso é um ponto muito negativo. De novo, olhando para o processo como um geral, o biocombustível ele acaba deixando de ser assim tão bom para o meio ambiente como se diz ser, porque um processo que envolve essa queimada, libera tanto gás carbônico assim, todo esse gás aqui não vai ser absorvido pela fotossíntese não, tá bom? Isso acaba sendo um excesso que é levado até a atmosfera. E também o não reaproveitamento da palha, que são essas folhas, né, da cana-de-açúcar, que poderiam ser usadas, por exemplo, como fertilizante do solo para a próxima plantação. Quando isso é queimado, se perde todos esses nutrientes que teria na palha. Mas existem também alternativas ao uso de combustíveis, ou seja, eu mostrei agora combustíveis que são usados para movimentar os carros, mas existem também alternativas que não necessitem utilizar combustíveis para movimentar um carro. Entre eles, o principal são os carros elétricos. É uma alternativa mais ecológica, porque não emite nenhum gás durante a movimentação dos automóveis, né? E eles funcionam com quatro componentes principais. O primeiro deles é a bateria, que tem como função armazenar energia elétrica. O segundo é o inversor, que tem como função transformar a corrente contínua em corrente alternada. E essa corrente vai ser levada ao motor de indução,
que faz com que o carro realmente se movimente. Por último, existe o sistema de recuperação de energia, que ele consegue aproveitar a energia que em um carro a combustão seria gasto na forma de calor. Nos carros elétricos isso não existe. Toda energia que seria gasta, desperdiçada, consegue ser reaproveitada através desse sistema. Existem também 3 tipos de carros elétricos. O primeiro deles é o plug-in electric, que são aqueles movidos completamente à energia elétrica. O segundo é o plug-in hybrid, que são aqueles que funcionam à base de energia elétrica, mas em caso de necessidade pode funcionar com combustíveis fósseis também. E por último, existem os hybrid electric, que são aqueles carros movidos principalmente a combustão, mas utilizam, por exemplo, no sistema de recuperação de energia próprio dos carros elétricos, utiliza ele também para gerar energia para movimentar o carro. Agora, pensando um pouquinho na origem dos carros elétricos. Tudo começou lá em 1830, quando Robert Anderson desenvolveu as células elétricas. Depois, em 1934, Thomas Davenport criou o primeiro motor movido a energia elétrica. E apenas em 1959, Gaston Plantin inventou a bateria de chumbo ácido recarregável, que são aquelas baterias utilizadas em qualquer veículo, inclusive as combustão. E nessa época, esses veículos, no início, do surgimento dos veículos, eles estavam em alta, ou seja, existiam mais veículos elétricos do que veículos a combustão. Mas o que mudou isso, esse panorama, o que fez os veículos a combustão alavancarem as suas vendas, foi principalmente o baixo valor desses veículos, seguidos pela limitação de carga e baixa autonomia dos carros elétricos, ou seja, eles andavam poucos metros ou quilômetros sem a necessidade de recarregar, tinham uma velocidade reduzida e também nessa época haviam sido descobertas grandes reservas de petróleo que baratearam o custo dos carros a combustão. E o que tornou eles novamente em alta atualmente foi, primeiro, a necessidade de motores menos poluentes. Lá na nossa primeira aula, eu mostrei para vocês algumas notícias de que alguns países estão tentando eliminar os combustíveis fósseis, e uma das alternativas a isso é o uso dos carros elétricos, por eles serem mais ecológicos. Houve também, ultimamente, um aumento no preço da exploração do petróleo, o que favorece agora buscar alternativas ao uso de combustíveis fósseis. E também, ultimamente, surgiram novas tecnologias que aumentaram a autonomia dos carros elétricos, ou seja, agora, os veículos de hoje conseguem rodar distâncias muito maiores do que veículos de 10, 20 anos atrás. Agora, se a gente for comparar os carros elétricos com os carros a combustão, me parece que os carros elétricos não afetam tanto o meio ambiente, não é verdade? Mas para isso a gente tem que olhar essa situação como um todo. É verdade que o carro elétrico não emite gases para se movimentar, mas primeiro nós devemos olhar uma questão que é a bateria. A produção das baterias já é um processo que emite gases do efeito estufa, principalmente o CO2. E isso tem que ser considerado nessa questão ambiental com relação aos carros elétricos. Mas o mais importante das baterias é o descarte. As baterias elas são feitas muitas vezes com metais pesados, que são muito tóxicos ao meio ambiente. E se as baterias têm uma vida útil pequena, essas baterias vão ser descartadas com uma velocidade muito maior. Então, isso geraria um impacto muito grande, né? Como que as empresas vão descartar essas baterias? Vai ter um lugar apropriado? Vai ser feita alguma reciclagem? Tudo isso deve ser pensado para não prejudicar o meio ambiente. Outra questão é para a gente olhar de onde vem aquela energia que está sendo colocada no carro. Para isso, eu trouxe esse gráfico aqui, que é a matriz energética mundial referente ao ano de 2019, ano passado. E nela mostra que o petróleo é a fonte que mais gerou energia no mundo no ano passado. O petróleo, o carvão e o gás são fontes consideradas não renováveis e que produzem, sim, gases do efeito estufa, porque todos eles se baseiam na queima desses materiais aqui para a geração de energia, o que é muito prejudicial ao meio ambiente.
As usinas hidrelétrica e nuclear, elas têm os seus problemas ambientais também que devem ser considerados, mas já são energias muito mais limpas do que essas três primeiras. Mas, infelizmente, elas representam uma parcela muito pequena com relação ao total. Então, a gente olhando assim, será que a poluição ela só não vai estar sendo transferida de um lugar para o outro? Ou seja, o gás carbônico ele não vai estar sendo emitido ali no carro, mas se aumenta a quantidade de veículos elétricos nas ruas, vai aumentar também a demanda energética. E de onde que vai vir essa energia? Porque se essa energia vir da queima de petróleo, carvão e gás, a gente vai estar só trocando o local onde essa energia é queimada, não é verdade? Então, isso aqui deve ser considerado ao comparar os carros elétricos com os carros a combustão. Será que um deles é realmente assim completamente livre de impactos ambientais? A gente já viu que não. Todos eles possuem os seus problemas. Agora, saindo um pouquinho desse nosso conteúdo de combustíveis, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a argumentação, que é algo que eu gostaria que vocês exercessem no nosso debate da aula final. Bem, uma pequena definição, né? Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. No livro Os Usos do Argumento, escrito por Tolman, ele diz que a argumentação ela deve ser dividida em algumas partes essenciais que dão uma maior qualidade àquela argumentação. Por exemplo, a alegação é aquilo que a pessoa está afirmando. Por exemplo, carros elétricos são mais ecológicos do que os carros a combustão. Para afirmar isso, ele tem que ter dados, não é verdade? E o dado dele é, eles emitem menos CO2. A garantia é relacionar esses dois primeiros itens, né? Os carros elétricos são mais ecológicos, pois emitem menos CO2. Já o apoio é algo que deve aumentar a confiabilidade nesse meu argumento, ou seja, os carros elétricos, impulsionados com energia proveniente de fontes renováveis, emitem ao longo da vida útil 6 vezes menos CO2 que um carro a gasolina, constatou o Instituto Berlinense. Ou seja, a partir desse momento, deixou de ser apenas uma opinião minha, mas tem um apoio, algo fundamentado que diz, é verdade, os carros elétricos são realmente mais ecológicos. Já a refutação é o momento em que se reconhece a limitação daquele argumento. Por exemplo, os carros elétricos são mais ecológicos, a menos que a sua energia venha de fontes não renováveis. E isso é verdade, como eu mostrei no slide anterior. E por último, é colocado um qualificador, ou seja, os carros elétricos geralmente são mais ecológicos que os carros a combustão. Dessa forma, a frase já está considerando essa possibilidade dos carros elétricos também terem os seus problemas ambientais. Agora, como nossa atividade de aula, eu gostaria que vocês lessem dois textos que eu vou indicar para vocês sobre aquecimento global e o efeito estufa. Esses dois textos possuem opiniões contrárias, mas eu gostaria que vocês lessem os dois de forma crítica, ou seja, analisem o que vocês concordam e o que não concordam, que depois, na nossa aula seguinte, nós vamos discutir um pouco melhor sobre ele. E assim se encerra a nossa aula de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado.